e façam todos uma excepcional noite. Você está adentrando aqui ao nosso encontro diário, o Café com Black, e estamos de volta na área. E qual que é o tema? Bom, galera, estamos na vibe aqui de passar para vocês notícias sobre o nosso mercado financeiro. Tempinho bem depois aí do mercado se fechar, mas enfim, o importante é passar a notícia aí pros senhores. Então vamos falar primeiramente aqui do nosso interno, né? Bovespa, que rompeu o ciclo das quedas, né? E subiu uns pontinhos aí hoje. Tipo, 6 dias consecutivos só descendo aí de tobogã, né? Muitas lamúrias. Os investidores aqui da Bolsa Brasileira se sentiram felizes um pouco hoje, né? Porque com as commodities, as perspectivas sobre a nossa política monetária e na economia mundial, fechamos o pregão aí com alta de 1,23% aos 122,898 pontos, né? Primeira sessão positiva no mês de junho, que está só começando, obviamente. E o dólar, bom, galera, o dólar zerou seus ganhos da semana. Terminou o dia aí em 5,25, com uma baixa aí de 0,89% no mercado à vista. E o mercado reagiu, né? Reagiu com as declarações aí novamente aí do Campos Neto, né, em um evento. Entre os destaques, ele disse que já tem espaço para 2 cortes nos juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, né, o Fed, né, o Banco Central dos caras, basicamente isso, até o final do ano. E esses resultados na balança comercial registrou um superávit e ficaram em segundo plano. E agora vamos para o que muda lá fora e afeta aqui também. Tipo, os investidores, obviamente o mundo inteiro, inclusive nós aqui no Brasil, aumentam as expectativas, né, com o corte na taxa de juros lá dos Estados Unidos, que depois de números mais fracos, né, no mercado de trabalho deles, a semana passa um pouco meio cheia, né? Meio movimentada, para terminar com o principal relatório aí do número de empregos, né? O payroll, que vai ser divulgado amanhã, dia 7. Né? Muitos impactos aí do fique em casa, economia a gente vê depois, né? Estão colhendo aí o resultado. E tipo, esse evento aí que veio no mundo serviu também para motivar o pessoal, né? Alguns começaram a trabalhar aí em home office e nunca mais vão voltar, outros começaram a empreender, então dá essa afetada, né? E o Banco Central Europeu também confirmou a expectativa, né, no corte de juros, ali na zona do euro, em 25 pontos aí no percentual. E a taxa, né, de juros deles caiu aí para 3,75%. E esse foi o primeiro corte pós-pandemia dos caras, porque durante a pandemia foi só subindo e foi, né? Os caras estão engatinhando. E o que isso reflete, né? E o que isso é bom pro nosso mercado aqui no Brasil, em teoria, né? Seguinte,
o euro fica mais desvalorizado perante ao dólar com isso. Uhum. E aí a galera não vai querer votar lá na Europa. Exato. Além desse detalhe, né? Além desse detalhe aí da Europa, fora, né? Fora aí do Brasil, né? Já falamos aí dos Estados Unidos, Europa, e vamos falar em quem manda na Ásia, né? Que não é o Japão. Mas lá na Ásia, aqui que a galera deu uma mexida hoje, né? Os investidores estão fazendo uma coisa que aqui no Brasil a gente já domina isso há anos e a galera faz isso aqui muito bem. Vocês sabem que na China tem uma forte especulação imobiliária, né? Tipo, milhares e milhares de imóveis, porém a população lá dos caras é grande, né? É a maior do mundo, ou tá a segunda maior, né? Às vezes eles e a Índia ali ficam, né, competindo, mas é uma população bem maior que a nossa. E, bom, o pessoal lá não tem, né, devido à especulação, os imóveis subiram estratosfericamente, porém a população lá não está com toda essa grana para comprar esses imóveis que estão prontos. Ou seja, galera, o investidor tá migrando o dinheiro dele para outro canto. Ele não tá botando mais num pedaço de tijolo, né? O mercado deles é um pouquinho diferente do nosso. Então, o que a galera tá fazendo? Véi, em vez de ficar colocando nos imóveis, os caras estão migrando, né? Já tinha uma galera que investia na bolsa chinesa, mas eles também não confiam 100% ali no mercado, né? O chinês em si, ele tá lá dentro, ele investe. Tô falando investidor de fora. Então o que os caras estão fazendo? Em vez de botar lá na bolsa chinesa ou nos imóveis lá na China, os caras estão comprando os títulos públicos do governo chinês. Uhum. Semelhante ao nosso tesouro direto, que é quando você empresta o seu dinheiro para nosso governo federal, né? Mais especificamente para a Secretaria do Tesouro Nacional, né? O produto ali, o Tesouro Direto. Isso eu tô falando aqui no Brasil. Não confundam, né, comprando o nosso Tesouro Nacional achando que vocês estão emprestando para o governo chinês. Não estão emprestando para o governo chinês. Vocês estão emprestando para o governo federal brasileiro. E galera, nesse boom que tá tendo aí da galera do mundo afora aí comprando todos os títulos da dívida pública chinesa, né, que pode proporcionar aí retornos estáveis, gera uma seguinte situação: pode se tornar ou não uma bolha, né? Tem um nível razoável ali de juros, né, a longo prazo, de 2,5% a 3%, com títulos que têm vencimentos aí em torno de 10 anos. Só que o ponto principal aí, galera, desses investimentos nos títulos
públicos chineses. O próprio banco central deles, né, o Banco Popular da China, divulgou aí no mês passado, nesse recente aí agora, né, um alerta sobre a galera especulando ali nos títulos deles, né, ou seja, o excesso de investimento a curto prazo, né, porque o título é de longo prazo, então obviamente eles querem que a galera aguarde até o vencimento do título. E fora que o Banco Central deles é o maior detentor, né, das reservas do título. O pessoal tem cerca de 210 bilhões de dólares sob custódia. Perdão. Nessa informação aí. É o equivalente a apenas 5%. É o equivalente a apenas 5% do mercado chinês. De acordo com o que eles mesmos divulgam, né? Porém, né, lembrando que lá é uma república democrática, semelhante ao que o Amor planeja aqui nas nossas terras, né? Então só sabemos o que é permitido se falar para o restante do mundo, se é que vocês me entendem. Essa foi uma das notícias bem importantes, né? E na parte aí dos commodities, né? Os commodities, os contratos futuros aí, galera que faz um trade, né? Gosta dos contratos futuros. Tanto de milha e de soja, né? Subiram bastante aí na Bolsa de Chicago. Devido a MP 1227, que estabelece medidas compensatórias pela renúncia fiscal, com regras mais rígidas para o uso de créditos fiscais pela indústria e exportadores no Brasil. Ou seja, a nova regra instituída pelo nosso Ministério Público deixou, né, os comerciantes, os produtores lá dos Estados Unidos meio esperançosos, né, que com isso poderiam impulsionar o negócio de exportação com os grãos norte-americanos. E claro que isso nos ferrou, né? Obviamente o setor aqui do Brasil não reagiu muito bem com isso, porque impõe novas regras, né, para o uso dos créditos fiscais, né? E infelizmente, essa medida provisória torna as empresas locais menos competitivas com os mercados globais. Afinal de contas, apesar de sermos, até o presente momento, o maior produtor de soja, a gente está competindo com o pessoal que tem uma tecnologia. Não que aqui esteja para trás no setor do agro, né? Nós estamos competindo com Estados Unidos e com a China. Adivinha quem que vai se ferrar aí com essa medida provisória, né? Mas o importante é termos amor, galera. O importante é o amor. Competir para quê, né? Deixa o mercado americano, o asiático e o europeu lucrar e nós nos ferramos. Enfim, eu tenho que passar aqui para vocês uma visão imparcial, né? O mais neutro possível aqui nesse momento. E bom,
soja lá em Chicago bateu, né? Subiu aí 22,75 centavos aí, ó, fechando em $12 por bushel, enquanto o milho $4,52. E o que isso vai mudar aqui para nós? Traduzindo aqui para o português mais simples aqui para o leigo entender, porque a galera aqui da parte das finanças já compreende, a galera aí do agro que trabalha com isso, vê isso todo santo dia, o pessoal também sabe, o custo de produção aqui vai ficar mais caro. Basicamente é isso. Vai ficar mais caro. Trigo também, né? E lembrando que grande parte da dieta, né, da população é baseada no quê? No trigo, né? A galera come arroz e feijão ali nas principais refeições, mas o trigo é utilizado em praticamente quase todas as receitas para fazer quase tudo, né? A bolachinha que você dá para o seu filho é feita de quê? Enfim, turma, né? Fiquei empolgado aqui e tal. Estamos sem trilha sonora, não importa. E agora eu vou passar para os senhores as nossas maiores altas, né, de mercado e as nossas maiores quedas, né, para encerrar aqui hoje, né. As altas de mercado aí, além do próprio Bova, né, foi mantendo hoje mantendo elas em cima, né? Não foi Magalu hoje, não foi o varejo, então vamos lá. As maiores altas hoje foi LWSA3, MRV, né, nossa construtora mineira aí, ó, logo em seguida aí com 5,94%, e Cogna 3, né, Cogna fechou aí em 4,97%, cotada a 1,90%. E as maiores quedas, né? Quem que desceu de tobogã aí na data de hoje? RCV3, seguida de Braskem, né? E Cosan. Foram essas três empresas aí que sofreram suas quedinhas, né? E no mais, pessoal, é isso. Café com Black hoje foi trazendo aí para os senhores as notícias de fechamento de mercado, né? Acabei me exaltando um pouquinho aqui, né? No momento que era para ser imparcial, mas enfim, faz parte da condição humana e não tem nenhum problema você sentir as suas emoções, né, no que seria apenas sobre o mercado. Já estamos adentrando aqui na inteligência emocional. Porém, o tempo é curto e eu volto em um outro momento mais oportuno e trago conteúdo para vocês da área, né, da inteligência emocional. Valeu, pessoal. Nos vemos amanhã.